Gravação iniciada, presidente. Ok, colegas, vamos dar início então à sessão de julgamento do período da tarde, do dia 5 de agosto de 2020, da segunda turma ordinária da quarta Câmara, da segunda sessão do CARF. Participarão dessa sessão de julgamento os conselheiros Márcio Augusto Sequef Salem, Gregório Heckmann Júnior, Francisco Biapino Luz, Renata Torati Cassini, Rafael Mazer de Oliveira Ramos, Ana Cláudia Borges de Oliveira, Dene Medeiros da Silveira e Marcelo Rocha Paura, suplente convocado para participar no lugar do conselheiro Luiz Henrique Dias Lima, que não está participando da reunião dessa semana. Vamos então iniciar a reunião do período da tarde pelo item 67 da pauta, de relatoria do conselheiro Rafael. O item 67 é do contribuinte Armando Diniz Junqueira. Em verdade, trata-se de embargos de declaração apresentados pelo contribuinte. Rafael, então, pode iniciar a leitura do relatório e, na sequência, pode passar para o voto. É importante dizer que, nessa sessão de julgamento da tarde, do período da tarde, não teremos sustentações orais, ok? Então, Rafael pode, então, iniciar a leitura do relatório e, na sequência, pode passar para o voto. Ok. Trata-se de embargos de declaração, folhas 276 e 278, oposto pelo contribuinte recorrente, com fundamento no regimento interno do CARF, aprovado pela portaria MF 343, de 9 de junho de 2015, artigo 65, parágrafo 1º, inciso 2º, alegando incisos. Omissão no acórdão recorrido e aplicação do artigo 19E da Lei 10.522, de 19/6/2002, incluído pela Lei 13.988, de 14/4/2020, ao acordo embargado. Em exame prévio de admissibilidade, folhas 294 e 297, os mesmos foram admitidos, visto que tempestivos. Todavia, embora alegada a omissão, o exame de admissibilidade admitiu tratar-se de contradição entre a ementa apresentada e o voto. É o relatório. Do conhecimento. Os embargos de declaração atendem os pressupostos de admissibilidade e, desse modo, deles tomam conhecimento parcialmente. Deixo de conhecer quanto ao item B, que é a aplicação do artigo 19E da Lei 10.522 de 2002, incluído pela Lei 13.988 de 2020, ao acordo embargado por ausência de dispositivo legal. Bom, vamos lá. Da contradição alegada omissão entre a emenda e o voto condutor do acordo. O embargante alega que, diante da emenda posta no acordo 24.008.064, estariam omissas razões no voto vencido, quando tocante à nulidade do lançamento por enquadramento legal. Acontece que tais razões foram expostas no mesmo item preliminar, com outras análises, as quais denominadas das preliminares, de incompetência do agente fiscal e do princípio da autotutela. A ementa que constou no acordo, nulidade do lançamento do enquadramento legal. Entendo que assiste a razão a embargante contra a contradição. Até que ele fez contradição, porque não é omissão, é contradição. A emenda diz uma coisa que não está no voto. Ao analisar o mérito do acordo, para com a emenda lançada, a mesma confronta o entendimento. Nesse sentido, voto no sentido de ser retificada a emenda do acordo 20.04.008.064, conforme a nova redação abaixo. Competência do auditor fiscal. A competência do auditor fiscal é atribuída por lei, não lhe sendo exigida habilitação profissional específica de nível superior ou registro em órgão de classe. Era essa parte, né? Aí mantém a do ITR, valor da terra no VTN. É como eu volto nesse quesito. Ficou parcial o provimento? Na verdade, é provimento, né? Conhecido em parte é provimento total, né?
Que era só isso, a alegação era só da emenda. Na verdade, ele alegou omissão, mas seria contradição, né? Mas conhecido em parte e na parte conhecida do provimento. Vou comentar, mas é só comentário mesmo. Lá na minha turma, a gente costuma botar os efeitos infringentes, se houve ou não no embargo. Porque uma vez teve uma minuta dessa, que lá a gente não pronuncia o resultado, né? O resultado vai submetido lá para o setor pós-julgamento, a gente manda as nossas planilhas e eles retornam com o resultado. Num desses embargos que foi feito lá, por não contar, não constar, né, na conclusão o efeito infringente, ou na parte do dispositivo, o pessoal lá do apoio corrigiu para incluir os efeitos infringentes. Fizeram questão de fazer essa correção. Eu não sei como é que vocês estão acostumados a fazer aqui. Ô, Rafa, Oi? normalmente tem um exame prévio de admissibilidade que os analistas fazem, né, dele, o presidente. Esse foi o DN que fez. E daí, se ele liga a omissão e aplicação do artigo 16E, e foi admitido para que sejam analisados esses dois pontos? Não, somente a contradição. Ele alegou omissão, o DN admitiu na forma de contradição. E do artigo 16 o DN não conheceu. Ele não conheceu. Não admitiu os embargos quando ao item B. Tá, eu acho que, assim, desculpa até se quiser, eu acho que você poderia esclarecer isso, porque senão fica, não sei. Colegas, eu redigi aqui um dispositivo, vejam se está ok. Fica mais claro, senão não fica claro, assim, que esse ponto, fica parecendo que veio esse ponto para análise, para sua análise. Veio admitido para você, entendeu? Não sei, me pareceu isso, entendeu? Tá, vejam se ficou bom do jeito que eu redigi aqui o dispositivo. Antes de mais nada, alguém diverge do lado do relator? Ele está só corrigindo um erro que teve na emenda, um erro material ali. Mas eu acho que a Renata tem razão, sim. Parece que o A e B estão fazendo parte do embargo, né? Isso, parece que você está analisando as duas coisas. E, na verdade, você não está, porque o item B não veio para sua análise, o DN já não deixou, entendeu? Então, na verdade, é só a parte do conhecimento onde eu coloquei ali, os embargos de declaração, a deles pessoal de admissibilidade, desse modo deles tomam conhecimento, na verdade, a parte já conhecida na admissibilidade dele, né, pelo DN. Só para você entender. Que ali, o item B. O item B nem veio para você, entendeu? Então, nem entra nisso. Toma conhecimento do item A somente, né? Isso, porque o item B nem passou para o seu exame. Viu? Já estou mudando já. Ali no relatório, onde você fala, em exame prévio de admissibilidade, você colocou assim, os mesmos foram admitidos. Você pode colocar assim, em exame prévio de admissibilidade, restou admitido apenas a omissão no acórdão recorrido, alegada omissão, né? Alguma coisa assim. Que, na verdade, é uma contradição, né? Não é omissão. É uma contradição, que é outro ponto também que eu acho que ele tem que ajustar, né? E dizer assim, restou apenas admitida a omissão, a qual foi reconhecida pelo despacho de admissibilidade como um erro. Isso. Que daí fica redondinho. Normalmente o despacho que você faz lá no exame de admissibilidade já tem um texto até adequado para colocar aqui no embargo. Pelo menos nos meus que eu fiz, eu me apoiei muito no exame de admissibilidade. Eu também. Aliás, relatório, entendeu? Aliás, os embargos de declaração, na verdade, vem praticamente pronto no exame de admissibilidade. O relatório já está na admissibilidade, né? E assim, outra coisa que a gente fala, eu não estou vendo aqui, na ementa, falar não, eu faço, tem um colega que não faz também, colocar na ementa, além dos embargos, a matéria que foi tratada no acordo. Ou seja, que você corrigiu, você não costuma levar para a ementa, não? Vocês não costumam levar para a ementa quando é embargo? Não sei, é o primeiro embargo que eu estou fazendo. Uma omissão, por exemplo, o acordo não se pronunciou sobre um tema, na ementa tem que ter a ementa desse tema tratado. Pois está faltando, porque, assim, quem pesquisa
só vai ver que houve uma contradição, um embargo de contradição, mas não sabe a que exatamente ela se referia, a menos que se abra pelo ver, né? Parece até que tem uma recomendação nesse sentido aí. É que no caso aqui é que tem uma ementa que não devia estar ali, né? Está sendo só. É isso, né, Rafael? Eu não lembro do caso. Na verdade é o seguinte, ele alegou a incompetência do auditor fiscal para contestar o laudo técnico apresentado, que é uma questão rural. E eu decidi dessa forma. Só que a ementa eu coloquei somente a questão da legalidade do procedimento, como foi. Se tinha alguma nulidade. Eu não coloquei a questão da competência do auditor fiscal. Entendeu? Então, daí eu estou retificando a emenda para constar competência do auditor fiscal e o ITR, valor terra no arbitramento, o CIPT, valor médio. Nesse caso, acho que o Marcelo tem razão. Acho que é bom colocar na emenda. Aqui no meu arquivo eu estou corrigindo, coloquei assunto, imposto à propriedade rural, embargo de declaração, contradição, ementa, cabimento. A incompetência do auditor fiscal e a ITR. Nesse caso fica melhor, melhor. Não, agora eu coloquei, peguei o gancho do Marcelo e coloquei. Perfeito. E o da RE, eu coloquei no relatório que foi posto embargo sobre o item A e B, e estou falando que já restou admitido somente o item A, quanto à omissão, a qual foi reconhecida como contradição. Ok, então, perfeito. Não entro mais nesse detalhe. Isso, deixa para lá. Tá joia. Então tá, colegas, eu redigi assim o dispositivo, ver se vocês acham que está ok. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos na parte admitida em exame prévio de admissibilidade, sem efeitos infringentes, para corrigir o acórdão número tal nos termos do voto do relator. Tá? Calma, repete, por favor. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos na parte admitida em exame prévio de admissibilidade, na parte admitida em exame prévio de admissibilidade, Calma aí. vírgula, sem efeitos infringentes, para corrigir o acórdão número, aí o número do acórdão, né, 2402-008-064, vírgula, nos termos do voto do relator. Tá, beleza. Que aí fica redondinho, né, acho que... Não, eu já estou jogando na conclusão o mesmo dispositivo que você está usando. Isso. E aí no relatório lá do teu acórdão, quando você coloca lá em exame prévio de admissibilidade, você coloca, né, que restou admitida apenas a omissão, a qual foi reconhecida pelo despacho de admissibilidade como erro contradição, como contradição. Contradição, isso. Contradição. Você usou como contradição. Isso, contradição. Porque aí você fala, porque daí fica... Porque senão você coloca omissão lá e fala em contradição embaixo, as pessoas ficam, o que aconteceu, né? Não, beleza. Então, beleza. Valeu, Rafael. Obrigado a vocês. Então tá, esse foi o item 67 da pauta, embargos de declaração, do contribuinte Armando Diniz Junqueira. Agora nós vamos passar para o item 68 da pauta, de relatoria do conselheiro Márcio. O item 68 da pauta é do contribuinte José Wellington Rebouças Chagas. Esse será paradigma para os itens 69 e 70 da pauta. Márcio, então pode... Já está disponível lá a sua decisão, né? Teu voto. Então pode passar então iniciar então a leitura do relatório e na sequência já pode passar para o voto. Presidente, deixa eu só atualizar aqui uma coisa. Tá certo. Bem, eu estava só mexendo aqui no
negócio, estou conferindo. Trata-se de uma autuação de TR que é referente ao exercício 2003, de sorte que eu penso que os outros exercícios no lote sejam 2004 e 2005, pois o contribuinte foi cientificado do lançamento em 17 de dezembro de 2007, portanto, dentro do prazo quinquenal. Na autuação, a fiscalização efetuou a glosa integral da área de preservação permanente, na dimensão de 3.763 hectares, e modificou o VTN declarado de 32 mil para 292 mil, com base na aptidão agrícola indicada no sítio. Aí, eu vou relatar um pouco a impugnação, porque vai nos ajudar, nos auxiliar a entender o voto. Na impugnação, o contribuinte ele alega que ele requereu ao IBAMA a transformação de uma área de 3.766 hectares, portanto, a mesma dimensão que a gente está tratando, em área de reserva particular do patrimônio natural, RPPN, mas até então não havia tido homologação do processo de registro da referida área. Ele solicita que sejam consideradas as áreas de utilização do imóvel, conforme o quadro é apresentado, solicita a consideração do valor da terra nua ou do valor do item 11 do laudo de avaliação, e ele afirma que foi considerado uma área de 102 hectares como de preservação permanente no laudo. Aí o que acontece? Essa impugnação é de uma maneira bem sucinta. A turma de julgamento, então, ao analisar essa impugnação, analisar o laudo apresentado pelo contribuinte, os argumentos, ele rejeita a retificação, ou no caso seria a inclusão de área de culturas temporárias e área de pastagem nativa pela falta de espontaneidade, pela perda da espontaneidade do artigo 138 do Código Tributário e artigo 7º do PAF, e também pela não comprovação da hipótese de erro de fato. Já com relação à área de preservação permanente, ele restabelece, mas não 3.600 e... deixa eu me lembrar aqui a dimensão. Cadê a dimensão? 3.600 e o que eu falei, o valor que eu falei antes. E reconhece apenas 102 hectares, que é a área que está descrita no laudo de avaliação, que foi acatado também para rever o valor da terra nua, para 27,15 hectares. E aí, por causa disso, foi feito um julgamento procedente em parte, com a diminuição do imposto devido de 25 mil para 10 mil, aí também não incluídos a multa e os juros de mora. Nas razões do recurso voluntário, o recorrente pensa ser devido ao reconhecimento integral da APP declarada originalmente na DITR de 3.766 hectares, a despeito do laudo de avaliação, em virtude de haver protocolizado a área tempestivamente no IBAMA. E aí ele requer a manutenção do VTN constante do laudo técnico da área de pastagem reconhecida. Então, nesse laudo também houve uma área de pastagem reconhecida que eu não me recordava, a área de pastagem nativa, né? Eu botei aqui, eu vou adicionar de pastagem nativa. Então, qual foi a dificuldade nesse voto? Esse voto eu fiz um voto eventual, porque primeiro eu quero julgar o conhecimento dele. Veja, na DITR, então, ele afirma ter 3.700 alguma coisa de área de preservação permanente. Na impugnação, ele diz, não, eu tenho 102. Eu estou fazendo uma reserva, mas a área de preservação permanente, segundo o laudo que eu estou apresentando, é 102. A DRJ olha e diz, ok, acato 102. Então, o meu primeiro impulso, nesse caso, é dizer assim, o contribuinte não tem mais interesse recursal aqui, porque ele já logrou o restabelecimento conforme o laudo que apresentou, de 102 hectares na DRJ, que delimitou a lide quantitativamente também, nesse caso. Então, meu primeiro ponto, presidente, é votar o conhecimento nestes termos. O contribuinte deseja restabelecer a APP como declarada na DITR 2003, tendo sido reconhecido, em sede de julgamento de primeira instância, a área de 102 hectares, em vista do laudo de avaliação apresentada para esta finalidade e como fora requerido na impugnação. Existe óbice processual em conhecer da matéria, pois a impugnação, nos termos do artigo 14 e 16, inciso 3º, delimitou a extensão do litígio administrativo em relação à área de APP de 102 hectares, que for integralmente deferida à área, tá certo, no julgamento recorrido. Tem agora o recorrente desejar restabelecer a área da APP na dimensão integral, originalmente declarada na DITR, tendo neste grau recursal a ausência de interesse. Vou repetir, né, nessa instância, só um minutinho, só pode ir.
a ausência de interesse recursal em face do êxito na prestação administrativa no primeiro grau de jurisdição, a de ter reconhecido a área informada em laudo de avaliação. Então, neste primeiro ponto, então, a eventualidade, eu voto por não conhecer o processo. Não existir mais interesse recursal. Eventualmente, se vencido, eu tenho também o voto alternativo para tanto. Márcio, ele só questiona essa luta ele quer estabelecer 3.700 e tanto conforme o ADA que ele protocolizou. Mas essas outras áreas que a BRJ não conheceu por perda de espontaneidade, ele não traz nada disso no recurso? Não. O que eu entendo que ele deve ter feito um laudo e ele apresentou o laudo, aquele laudo trouxe as dimensões e as áreas de cultura, de pastagem, que não eram as mesmas áreas que ele havia informado originalmente. Não sei se foi um advogado, se foi, não me recordo se foi uma advocacia ou se foi ele que protocolou a impugnação, mas enfim, a meu entender, ele cede qual é o limite da LID bem ali, em relação à APP, que é o que ele quer ver reconhecido agora. E vai ficar bem curtinho, né? Se for não conhecido, fica só esses 3 parágrafos mesmo. Eu estou abrindo o processo aqui, Márcio, só dá uma olhadinha aqui no... À vontade. Como é que está aqui. Alguém quiser, eu posso mandar. Ele não é um processo muito grande, eu posso encaminhar também via nudes, e-mail. Tá, o contribuinte ele tinha declarado 3.763,5 hectares de APP. Isso. E a fiscalização glosou toda essa área, tá? Isso. Eu posso compartilhar uma tela aqui, presidente? Com licença, vou só para mostrar para a turma, ó, a declaração original dele é essa aqui. Para quem não estiver olhando. Conseguem ver bem, né? Uhum. Área de preservação permanente que foi integralmente glosada. A área de pastagens, Gregório, percebe que tem 370 hectares que não foram objeto de autuação. Não havia recordado disso, não. Interromper o compartilhamento. Trazer agora o laudo. No próprio recurso ele fala, de fato o recurso é bem simples, no próprio recurso ele fala que foi solicitado na impugnação, né, para que fosse reconhecida uma área de 102 hectares, isso eu estou falando de APP, ele fala que na verdade correto seria que houvesse a solicitação para que fosse toda a área constituída de 3.763 hectares. Ele meio que reconhece que na impugnação ele pediu errado. A divergência aí, Márcio, é só em relação à quantidade, à extensão, né? Não, a divergência aqui, nesse caso, em relação agora, no ponto é conhecimento, mas sim, extensão. Ele queria, na verdade, restabelecer a APP originalmente declarada. Eu acho que aqui tem uma questão que, além da falta de interesse recursal, ele até poderia ter interesse, porque aqui ele está pedindo algo a mais, mas aqui ele está pedindo coisa que ele não pediu lá. Então, aqui ele está inovando em sede de recurso. É mais do que isso, você não pode conhecer disso. Porque ele está fazendo um pedido que ele não fez em primeira instância. Uhum. Olha, eu vou só compartilhar aqui para vocês também a tela, mostrando a conclusão do laudo. Trazer. Eu gostei, eu só queria saber se quando nós compartilhamos tela, aparece também no julgamento, na gravação. Ó, tá aqui, 102 hectares, preservação permanente. É isso aqui que foi reconhecido em primeira instância.
tudo que aparece nas telas que são gravadas, aparece na gravação. Então, por exemplo, se eu abrir alguma coisa na tela aqui onde está sendo gravada, vai aparecer na gravação, entendeu? Então, o que você apresenta aparece na gravação, sim, Márcio. Legal. E quando você apresenta, ele abre a tela toda, né? Aí depois a gente tem que voltar para visualização centralizada. Isso. A impugnação é essa que está na folha 91, Márcio? Não sei, eu fechei aqui o processo, mas posso reabrir, só um minutinho. É uma impugnação de 2 folhas só, né? Acho que sim, é essa mesma. Até lá a dimensão, né? 102. Tá, então ele pede na impugnação que seja considerado aquele VTN de 29,1525. Por aí, tem esse pedido deferido. Na verdade, a impugnação foi deferida. A impugnação foi totalmente, parcialmente procedente, tendo sido deferido a redução do VTN apurado, o arbitrado, e tendo sido deferido também a área de preservação permanente como requerida, rejeitado apenas aquelas outras áreas adicionais, que é a área de matas e pastagem nativa, acredito, por não haverem sido, por perda de espontaneidade, por não haverem sido informados originalmente na DITR. Esse VTN de 29... Agora está congelado. Esse VTN de 29 foi o que o conteúdo... Mas o VTN não está no litígio, é só área de preservação permanente. Não está no litígio, VTN? Por que dá diferença ali no VTN? Não, provavelmente o VTN deve ter sido ligeiramente superior ao VTN apurado por ele na DITR, mas não está no litígio mais. Ele já acatou o VTN apresentado no laudo. Eu acho que é mais ou menos isso, porque o que ele pediu, a DRJ concedeu, né? Não concedeu de novo, não concedeu o que ele não requereu originalmente na DITR. Isso, Aqui, Dene, a questão é saber se pode ser conhecida a matéria referente à APP em uma dimensão superior àquela requerida na DRJ. Ponto, é só isso. Eu não abri a decisão da DRJ, mas aqui no demonstrativo de apuração do imposto, na parte do valor da terra nua, ele tinha declarado o valor da terra nua 32 mil e a fiscalização aumentou quase 10 vezes esse valor, né? Foi para 292 mil. Uhum. Ele não questionou isso. Não, ele questiona isso em impugnação, é reformado a impugnação, isso não está no litígio do recurso. O litígio agora do recurso é só APP em relação ao conhecer da APP requerida em área superior àquela requerida originalmente para a DRJ. É só isso, não tem VTN. Deixa eu ver o que a DRJ fala, eu não abri a decisão da DRJ. Agora, a DRJ não manifestou nada em relação ao ADA apresentado intempestivo, mas antes do início da fiscalização. Sim, manifestou. Tanto é que, se tu continuar a leitura do voto, na hipótese da eventualidade da questão de conhecimento esperado, tu vai notar o que eu trouxe. Tanto o laudo quanto o ADA são documentos eficazes e válidos nesse caso concreto, por atender a todas as disposições legais e também regulamentares exigidas para tal. Então, na eventualidade de superar esse ponto, aí vai ser analisada a possibilidade, se a gente opta pelo laudo de avaliação ou se opta pelo ADA,
Não, é porque eu estou sem a decisão da DRJ. A decisão da DRJ, porque isso aí você está falando é o que você manifesta, né? O seu entendimento, né? Não, eu entendi, não foi isso que tu perguntou, não? Não foi nesse sentido, não? Não, eu perguntei, eu gostaria de saber o seguinte, o que a DRJ disse em relação a esse ADA apresentado intempestivo? Ela se ateve só ao laudo? Não, peraí, só um minutinho. O ADA é tempestivo. Só um minutinho. Foi antes da fiscalização. Eu estou entendendo pelo que está aqui, será que eu passei por cima? Que ele foi entregue intempestivo, mas antes do início do procedimento. Em relação às áreas de preservação permanente, folha 201, em relação às áreas de preservação permanente de 102 hectares, que o impugnante alega que existe no imóvel, cabe ao mesmo comprovar nos autos para fins de justificar a exclusão de tais áreas de tributação, a inclusão dessa área no ADA, protocolada em tempo hábil no IBAMA. No presente caso, confirma-se o cumprimento dessa exigência para a totalidade da área pretendida. Não, é porque no voto aqui você faz menção a... Que foi 102 hectares, não é isso? Ele pediu para a DRJ? Então, ele pediu para a DRJ 102 hectares. O ponto primeiro é esse. Ele pede para a DRJ 102 hectares. Ponto. Acabou. Agora ele vem aqui e pede 3 mil e tantos. Esse é o ponto. Então, ele está pedindo aqui coisa que ele não pediu lá. Nós não podemos fazer isso. Concordo. Mas aí, claro, tem a casca de banana também é pensar se ele poderia pedir isso por ter declarado originalmente se tratar de erro de fato. Vamos supor, né? Vamos supor que ele foi levado a um cometimento de erro. Mas ele lá ele sequer pode aqui. Entendeu? Ele não entendi, desculpa, porque tu cortou na hora que tu falaste, Renata. Oi? Tu cortou na hora que tu falaste. Mas se ele não podia pedir lá, ele sequer pode pedir aqui. Então, quer dizer, hoje ele tem, aqui ele tem... Então, o que eu entendo, ele poderia ter pedido na DRJ 3 mil e tantos. Ele poderia, porque ele declarou 3 mil e tantos. Aqui ele estaria limitado a isso. Só que pelo laudo, ele fez um outro pedido. Porque ele tendo um laudo em mãos, ele disse assim, então eu já tenho um laudo, eu fiz a declaração errada. E aí ele explora esse pedido dentro de uma nova reformulação da declaração do ITR, que seriam com áreas diferentes. Aí agora ele vem e diz assim, não, considere o ADA no VTN, mas não considere o ADA, não considere o laudo no VTN, mas considere o laudo na PPE, sabe? Agora ele chegou nesse ponto assim. Márcio, o meu mês passado teve um que era bem parecido com isso, e a conclusão, eu vou até ver se eu acho, mas foi conhecer e negar provimento quanto a esse pedido. Não teve discussão quanto a não conhecer o pedido. Eu vou até ver se eu recupero ele aqui. Tá bom. Porque eu não lembro qual era o contribuinte. Tá bom. O que você traz aqui, Márcio? É isso que eu tô... Mas se a DRJ concedeu lá, ela acatou. Portanto, assim, no presente caso, o contribuinte protocolou o ADA, folha 7273, em 21 de 12 de 2007, após o início da ação fiscal e dentro do prazo de impugnação, tendo inovado na APP de 90 tal. Foi se foi após o início do procedimento fiscal, então ele não foi no prazo que quem acompanha, que tem votado a tempestividade, considera como tempestivo, né? Que esse é o entendimento da Câmara Superior, inclusive esse que você botou aqui, né? Em alguns julgados. O Gregório também tem acompanhado esse entendimento. Agora, se a DRJ julgou procedente a impugnação nessa parte, ela aceitou, né? Quer dizer, eu, por exemplo, meu entendimento é o contrário disso aqui, né? Eu entendo que o prazo de apresentação tem lá, a norma diz lá o prazo de apresentação. Não tem nada a ver com isso, fiscalização. Mas se a DRJ aceitou, se a gente for julgar contra isso... Mas faz sentido, sabia, Francisco?
Sabe por que faz sentido ser até o prazo da espontaneidade? Porque o ADA é um instrumento para a política ambiental, é um instrumento do IBAMA. Ele vai ter efeitos tributários, ele vai ter efeitos fiscais. E dentro dos efeitos fiscais, se a gente permite que o contribuinte possa retificar sua declaração a qualquer momento, ele também poderia reapresentar o ADA correto a qualquer momento, antes do início da fiscalização. É por isso que é a lógica. Agora, a gente pensa no ADA tempestivo para o IBAMA. Não, a gente tem que pensar no ADA, e talvez o termo mais correto seja espontâneo, apresentado antes do início do início do procedimento fiscal. Esse é razoável esse entendimento. É um entendimento que veio num voto de um conselheiro chamado Heitor, que a Câmara Superior acompanhou e usou por analogia isso que você está falando aí da pessoa física. Eu fiz uns votos que eu refuto isso aí tudo, eu não concordo com isso aí, não. Eu acho que é como a gente está falando, é entendimento, né? Eu não concordo. Agora, se a DRJ acatou, aí eu também já não acho que se a gente não acatar aqui, a gente está prejudicando o julgamento, uma coisa que já foi decidida. Essa conhecimento. A discussão antecede essa daí, Chico. Não, eu sei. Mas, por enquanto, o Márcio não conheceu do recurso. Não, quanto ao conhecimento, eu concordo que a matéria pediu. O que ele pediu lá foi concedido, então não tem mais o que discutir em relação a. Ele não tem o que recorrer dessa decisão, se a decisão foi o que ele pediu. Em relação a essa parte, né? Eu acho que eu já posso julgar, Márcio. Então, vamos voltar ao conhecimento, presidente. Aí eu continuo a leitura ou não. O seu entendimento é em não conhecer. Não conhecer, porque o VTN, a DRJ já deu o que ele queria, e ele não está impugnando a glosa da APP, né? Porque ele reconhece. Olha, presidente, é porque eu teria que, se eu fosse elucubrar, é uma razão ainda maior, um pouco, bem maior do que apenas a inovação do pedido. É porque nesse suspedâneo de inovação do pedido, o contribuinte traz um laudo. Imagina, ele considera o laudo eficaz para o VTN e não considera o laudo eficaz para a APP. Ele poderia estar corrigindo o erro de fato informado originalmente na DITR, poderia sim, mas ao mesmo tempo ele está fazendo essa fatiação de uma mesma prova. Ele quer que uma prova seja aceita pela metade, em outras palavras. Então tá, acho que você está certo. Então tá, alguém quer fazer mais algum comentário? A gente já pode... Conhecimento, colegas, o conselheiro relator está encaminhando por não conhecer do recurso. Por falta de interesse recursal? Márcio. Não, eu vou seguir porque, olha, processalisticamente falando, eu obedeço e sigo cegamente, fielmente a minha marinone da turma, que é a Renata. E ela diz por inovação. Inovação no pedido em sede de segunda instância. Mas eu prefiro ser Nelson Neves. Eu poderia dizer inovação do pedido em sede de segunda instância, é isso, em relação à primeira, a lide delimitada. Márcio, a impugnação está em que folha aí desse processo? 91, meu amigo. Tá, obrigado. Longe.
Só podemos votar ou querem... Marcelo, quer dar mais uma analisada antes de votar? Ou já está em condições de votar? Acho que dá para votar. Eu posso fazer aquela consulta geral? Colegas, o conselheiro relator, então, está encaminhando por não conhecer do recurso voluntário. Alguém diverge do entendimento do relator? Ninguém diverge? Eu também não divirjo. Então, ficou assim, então. Então, eu vou excluir toda a parte restante após o conhecimento, vou condensar o voto, são esses 3 parágrafos, basicamente, é isso. Né? Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar só no conhecimento, no dispositivo, nos termos do voto relator, tá? Aí você explica certinho o porquê do não conhecimento, e aí, aí fica melhor aqui do que ficar... Sempre eu acho engraçado, sabe o que, Deni? Quando faz esses lotes, e como será que estão as outras declarações dele, né? Será que foram iguais a essa? Que é uma adesão muito específica para esse voto, né? Pois é. Você não... Nos outros anos ele declarou... Não dar uma olhadinha, não, é? Não, você não chegou a ver? Não. Porque eu não sei quais são os lotes, né? Eu não sei como pesquiso quais são os outros processos dentro do lote. Assunto do objeto lá, que nem o Gregório falou. Aí depois você vai... Acho que é no... Eu tenho aqui um e-mail sobre isso. Se você quiser, depois eu posso repassar aí para o Dani, e o Dani repassa para a turma. Boa, pode ser. É o e-mail... Vou falar para vocês o seguinte, na minha turma já aconteceram 2 casos com lote. Um eu recebi de GFIP, e eram 116 repetitivos. Aí eu, curioso, que é a primeira vez que eu peguei um negócio desse, falei, pô, mas esse negócio tá firme mesmo. Rapaz, eu fui olhar, os recursos eram totalmente diferentes. Assim, eu sei que tem um padrão, já tem um recurso até de internet, né, para a multa de GFIP, que era o caso. Mas, assim, não batia os argumentos de recurso, não batia em vários casos. Eu falei, como é que eu vou levar isso para julgamento? Eu submeti isso ao pessoal lá do apoio. Falei lá com a Cleusa, não sei o quê, ela verificou. Aí o cara que monta os lotes pediu desculpa, não sei o quê. Realmente houve um problema aqui na hora de eu filtrar os lotes. Ou seja, foi retirado, antes de ir para a pauta, porque eu tento fazer isso, na verdade, né? Fazer uma triagem antes de indicar processo para a pauta. Então, foi retirado o lote de repetitivos do processo antes de ir para a pauta. Aí, num outro caso que o colega levou para julgamento, o principal, ele dava intempestivo. Aí, eu, curioso, fui olhar os outros. Falei, rapaz, esse está intempestivo, mas os outros não. Os repetitivos eram tempestivos. E aí? Só que esse já estava na pauta, ele estava em julgamento. Aí tiraram também eles voltaram para... Ele só julgou, digamos assim, o processo principal. Então, assim, quando tem uma possibilidade de se olhar, eu acho que é interessante olhar assim. Porque, assim, a gente perde algum tempo, mas não é um tempo, assim, tão grande que não vale a pena, às vezes, um retrabalho, né, que se tem aí com esse tipo de coisa. E eles vão aprimorando também a formação de lote lá, desses repetitivos, né? Porque dá um bocado de embargo, né? Imagino eu, né? Colegas, então, o item 68 da pauta, de relatoria do conselheiro Márcio, ficou assim, então, acordo dos membros colegiados, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso voluntário, nos termos do voto relator. Esta decisão vai ser replicada nos itens 69 e 70, que são do mesmo contribuinte, por serem repetitivos. Agora vamos passar para o item 71 da pauta, de relatoria do conselheiro Rafael. O item 70, são 2 itens do mesmo contribuinte, né, Rafael? Itens 71 e 72, do mesmo contribuinte. Você vai começar pelo item 71, Rafael? Vou começar pelo 71.
normal, é o seguinte. E tá, então pode iniciar então a leitura do relatório e passar já para o voto. Deixa eu só pegar a observação que eu tinha feito aqui. Achar aqui, 71, 72. Na verdade, é o mesmo período, só que são propriedades diferentes, tá? São duas propriedades distintas, ok? Vou começar pelo 71. ITR, área de preservação permanente, isenção, apresentação tempestiva do ADO, obrigatoriedade. Iniciou-se em agosto de 2006, a partir da revisão interna número tal, FELES 2, referente ao ano calendário 2002. Com o termo de intimação fiscal normal, o contribuinte recorrente foi intimado. Vou apresentar os documentos aqui que se pediu. Intimado em 18 de 4 de 2006, a R de folha 10, o contribuinte permaneceu inerte. Diante da situação, foi lavrado o auto de infração, folhas 16 e 21, e termo de ação fiscal e de encerramento, recaiu a imagem. Só. Rê, tá aí? Tô aqui. Tá. E de encerramento de ação fiscal, número 2223, contra o contribuinte que é intimado apresentou a impugnação, folhas 26 e 28 e documentos 29 e 51. A primeira turma da DRJ em Campo Grande, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação, conforme emenda do acordo 04-15-8 de folhas 63 66. Área de preservação permanente, por expressa determinação legal, área de preservação permanente, para efeito de exclusão de tributação, deve ser tempestivamente declarados ao órgão ambiental, através do AR. Intimado em 19 de junho de 2009, folhas 68, o contribuinte interpôs recursos voluntários, folha 6972, o qual protestou pela reforma, sem contrarrazões ao relatório. O recurso voluntário, de folha 6972, é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade. Assim será conhecido. Área de preservação permanente. Aí eu trago aqui a justificativa a previsão legal da questão da área de preservação permanente, mas que eu entendo que se dispensaria o ADA aqui no caso se tivesse um ADA ou alguma outra forma de provar. No caso aqui, no 71, ele apresenta, lá no penúltimo parágrafo, no presente caso, o recorrente trouxe aos autos ADA de 2008, intempestivo, folha 76, e não trouxe o laudo técnico elaborado por engenheiro certificado no CREA, acompanhado da correlata anotação de responsabilidade técnica, que atestaria a existência no imóvel da área de preservação permanente. Desse modo, diante de todo exposto, entendo insuficientemente comprovada a existência no imóvel da mencionada área de preservação permanente, mandando-se o lançamento neste caso. Posso exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Vendo aqui os autos aqui agora, antes aqui de novo, no meu arquivo aqui eu fiz alteração, porque o ADA de 2008 apresentado, tá? Ele traz área de preservação permanente diferente da área ainda declarada lá atrás, na DITR, e diferente apurada na malha fina, certo? Então, se ainda fosse admitir ainda, está diferente a área, então não tem, eu entendo que não tem como daí. Então eu voto por negar provimento ao recurso voluntário. Os dois processos são iguais. O ADA também da outra área foi apresentado, o ADA de 2008, e a área é diferente da área declarada na DITR, tá? Da área de preservação permanente. É como eu voto. Ok, colegas, o conselheiro relator, o Rafael, em relação aos dois itens, o item 71 e item 72 da pauta, ambos do mesmo contribuinte Fernando Portugal Muniz, não tinha falado o nome do contribuinte antes. Os itens 71 e 72 da pauta são do contribuinte Fernando Portugal Muniz. O conselheiro relator está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário em relação aos dois processos, em relação aos dois recursos. Alguém gostaria de fazer um comentário em relação a esses processos? Alguém diverge dos votos do relator? Ninguém diverge?
Bem, eu estou abrindo aqui os processos, Safa, enquanto tu está aí redigindo. O 721.27 e o 721.26 do mesmo contribuinte que a gente acabou de julgar, no meu caso, né, que é o José Wellington, aparentemente também ele não declarou nenhuma daquelas áreas. Mas só um pouquinho, você está falando dos teus, né? Não dos processos do... Isso, eu estou trazendo conhecimento em relação aos paradigmas. Deixa eu só ler, então, o dispositivo aqui, daí a gente só fala dos teus daí. Colegas, então, em relação aos itens 71 e 72 da pauta, do contribuinte Fernando Portugal Muniz, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Esse é o resultado para os itens 71 e 72. Márcio, desculpa, agora pode falar. Tudo bem. Então, nesses outros dois processos... Enquanto você fala, só vou buscar meu celular, mas pode ir falando, tá? Tá bom. Não houve também, foi mais ou menos igual o que aconteceu, então o VTN, ele apresentou um laudo, teve VTN reduzido a 29,15, como a gente havia tratado, só que o APP reconhecido foi de 5.697, diferente do 102. Eu não sei se ele trouxe algum outro documento que possibilitou reconhecer 5.697, já que eu estou abrindo o processo agora, mas aparentemente é o mesmo fato. Ele quer restabelecer 3.700 e tanto, em cima dos 569 que foi reconhecido na instância julgadora, tendo sido este o valor que ele requereu. Então, não acho que tenha óbice a aplicação do mesmo entendimento. Só acho estranho que... Mas foram jogadores diferentes. Em um foi reconhecido 102 e no outro 567. Inusitado. É só o exercício que é diferente, então. Não, sim. É o mesmo contribuinte. Mesmo imóvel. É uma boa ideia que falou. Pode ser isso, pode ser que seja outro imóvel. Deixa eu confirmar se é outro imóvel. Exercício 2004. Mas estranho, não, acho que não deve ser outro imóvel não, sabe, Marcelo? Porque ele está pedindo a mesma área de preservação permanente, não faria muito sentido, né? Seria muita coincidência ter uma mesma metragem de área de preservação permanente. Deve ter sido alguma documentação analisada, ou a forma de análise, porque é de um outro julgador, mas da mesma DRJ. Uhum. Isso acontece. Estou tentando abrir aqui o documento para... É porque ele é aqueles processos que é volume 1, sabe? Não está documentado, não está enraizado os tipos de documento. Então a gente fica meio... É um arquivo pesadinho, um pouco pesado. Mas dá para fazer, às vezes, busca por palavra, aí às vezes eu consigo achar... Esse aqui é escaneado, eu concordo, dá para fazer sempre fácil, mas esse aqui é aquele escaneado aí... Que não consegue, acontece. Não. Ele apresentou um outro laudo, foi reconhecido um outro laudo. Estranho. X do grau de precisão. Que não é o mesmo laudo, ele deve ter feito, será que dois laudos? Estranho. Mas eu vou gostar quando tu me encaminhares esse e-mail com a possibilidade de analisar os paradigmas, porque é um bom exercício. Assim que tiver um intervalinho aqui, que eu vou até aproveitar agora, eu vou mandar para vocês aí. Tá bom. O próximo é da Ana. Primeiro voto da Ana da sessão. Olha. Próximo é o da Ana, o 73. 73, ele tá lá na pasta. Mas se tu vires amanhã vai ser um trio, que vai ser eu, Ana e Gregório, se alternando. A tua é sexta, né, Gregório? Não. Eu já vi todos que eu tinha essa sessão. Então sou eu, Ana e Rafael, talvez. Colegas, então agora a gente vai passar para o item 73 da pauta, de relatoria da conselheira Ana. O item 73 é do contribuinte Olímpio Araújo Borges. Esse item 73 será paradigma para os itens 74 e 75.
já está disponível lá, né, Ana? Já. Então, Ana, pode então iniciar a leitura do relatório e na sequência já pode passar para o voto. Pode falar, pode começar. Tá, eu vou até pular um pouco a questão do relatório, porque aqui eu estou fazendo aquele reconhecimento de ofício da decadência, no mesmo sentido que eu trouxe no mês passado. Ele tem uma peculiaridade em relação aos demais, que é a questão do pagamento. O que acontece? Aqui ele reconheceu o VTN, que a fiscalização teria dito que seria incorreto, e ele fez o pagamento do imposto suplementar, a diferença do que ele tinha pago a princípio e o que seria o valor devido com base nesse novo VTN. Então ele traz aos autos o comprovante de pagamento do imposto que ele pagou a mais. Na verdade, eu só precisaria daquele primeiro pagamento, né, que ele fez para fins de reconhecimento da decadência sem ter que baixar em diligência. Mas aí ele fez um a mais do que isso, mas o a menos ele não trouxe, né? Então ele traz esse comprovante que eu acho que satisfaz, que ele mostra o pagamento que foi feito do novo valor. Ele fala, bom, como tinha um valor anterior já pago, eu paguei o novo valor e eu não queria que incidisse a multa, no caso. Ele fala, eu reconheço tudo bem, que é o VTN da Fazenda, da fiscalização. E a questão que eu queria só o pagamento para fins de reconhecimento da decadência. Então, no caso, o exercício é 2003, e ele foi, cadê? 2008 por edital, ele foi intimado. Eu troquei aqui o 2003 e o 2, tá? Eu vou corrigir. Onde está 2003 eu botei 2, 2 eu botei 3. Ana, Oi. esse pagamento que você citou aí, que você considerou para atrair a regra do 150, ele fez pós-fiscalização, não é isso? Após Então, assim, esse pagamento que ele fez pós-fiscalização, no caso, não serviria aqui, né? Mas ele fala assim, eu estou fazendo esse aqui pós-fiscalização, porque o outro eu já fiz na data certa, e estou juntando o comprovante desse aqui. Aí o lá de trás, que ele teria feito na data certa, que ele até desconta o valor, que era só R$165, esse comprovante ele não traz. Então, no voto, eu faço igual eu fiz nos demais, dizendo que, de forma alternativa, eu acolho o entendimento da turma para a gente baixar em diligência, para juntar esse comprovante anterior, porque seria ele o necessário para a decadência. Ana, me esclarece, é porque tu está convertendo em diligência? Isso, no final eu coloco de forma alternativa, que eu converto em diligência, porque foi o entendimento da turma na sessão passada, de quando houvesse essa dúvida da decadência, para a gente converter em diligência para ver a comprovação do pagamento. Entendi. Não, tá, mas tem um documento aqui. Se não for esse documento que vai dizer que haver efetuado o pagamento, eu não sei mais o que é uma prova de pagamento. Que a própria DRF ela fala que teve pagamento. Qual é a página, Márcio? Na 65,
tem um despacho da Delegacia da Receita, que ela fala: tendo em vista que o interessado efetuou o pagamento na data 16 de janeiro de 2014 de parte do crédito exigido, conforme a intimação, e com o código propõe a retificação do DARF. Porque essa parte seria que ele fala, né? Teve o valor lançado. Aí ele fala: olha, eu aceitei que o VTN de vocês está certo, calculei de novo e deu tanto. Esse 16 de 1 de 2014 é o que já havia pago antes do início do procedimento. Não, é o que ele corrige. Então, aí esse inicial, que seria esse de 165, que seria o primeirinho de todos, é esse que não tem o comprovante. Ah, tá. Esse comprovante que Márcio está se referindo no processo não seria esse aí, não? O primeiro? Não, né, Márcio? Não. Não, é o segundo, é. Ah, verdade. Porque ele fala, aí ele até, eu coloco no voto, porque ele até faz o cálculo. Ele fala assim: olha, como é o novo VTN da fiscalização, daria 1.034. Aí eu já recolhi 165, daria uma diferença tal, aí eu estou fazendo a atualização monetária, que dá tanto, e aí eu fiz o pagamento. Tranquilo. Ana, só para confirmar, é exercício 2008, né? Isso, 2008. E o lançamento foi feito em 14? 14, cadê? Foi por edital, inclusive. Ah, tá. Foi no ano de 14, né? Na página... Então, página 20... Então, o edital, ele é do dia 2 de dezembro. Só que você conta a data da intimação do edital 30 dias após a publicação do edital. Sim. Que está até no edital, né? Tá. Aí fica certinho a data dele. Ana, posso colocar em votação a diligência primeiro, para ver se a turma concorda? Sim. Colegas, a diligência seria para confirmar aquele primeiro pagamento, aquele pagamento que teria sido feito antes do início da fiscalização. Eu tenho um entendimento de que se fez um recolhimento antes de começar a fiscalização, para mim é antecipação do pagamento, né? Acho que a maior parte de vocês acho que entende assim também, né? Alguém diverge da diligência para confirmar o pagamento? Não? Todos concordam com a diligência? Todos concordam? Concordam, né? Pode ser então diligência, Ana? Daí a gente fazemos uma resolução, então. Então, eu vou colocar até no dispositivo da decisão aquele texto padrão nosso, tá? Tá. Eu até coloquei já no voto aquele texto padrão conforme a ata que foi publicada. Essa última ata, para deixar do mesmo jeito nesse aqui. E você está reconhecendo de ofício, né? O contribuinte não pediu. De ofício. Não, de ofício. A gente não precisa agora intimar o contribuinte para, né? A gente precisa baixar em diligência já tendo uma confirmação de pagamento. Não tem confirmação de pagamento, Márcio. Porque ele confirma o segundo pagamento, né? Que foi feito após o início da fiscalização. Esse está confirmado. Isso aí que fala da fiscalização haver efetuado o pagamento é de parte do crédito lançado. A fiscalização a R$1.000 de imposto. Aí ele aceitou o arbitramento do VTN, o contribuinte fez seu próprio cálculo e recolheu, sei lá, 100. Aí o que a unidade de origem fez? O contribuinte ele fez o pagamento de parte do crédito, vamos ajustar isso aqui. É interessante lembrar desses paradigmas, Nene, porque em processo de TR que a gente reconhece uma decadência e os outros não, os outros não vão estar decaídos, provavelmente. Vai estar decaído só aquele primeiro, como poderia ser nesse caso da Ana, mas os outros não, né? Os que estão dentro dos paradigmas. Então é bom sempre ter em mente isso. Ainda mais porque não foi suscitado isso, né? Se tivesse suscitado lá por ele,
Não, eu tenho certeza que os outros devem ser posteriores e não devem estar. Esse vai estar pela regra do 150. É verdade. Se os outros forem dos exercícios seguintes, não vão estar. É isso, tem que. Provavelmente isso dá problema na hora de aplicar a mesma decisão para os outros, refletir, porque pode seguir crédito tributário sem estar decaído. Aí vai gerar embargo dessas duas decisões e vai duplicar o trabalho, né? A procuradoria vai cair em cima aí. Né? Colegas, eu coloquei assim então, Ana, resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento de diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução. Tá? Aí no teu votinho lá, daí você coloca bonitinho lá o comprovação, porque está no sistema, se teve recolhimento, está no sistema, é bem facinho, a unidade de origem consegue ver isso aqui na hora, né? Tá, essa decisão... Bem, eu acredito que quem for replicar essa decisão nos repetitivos vai conferir, né? Vai fazer uma verificação, né? Mas, Dani, não é o presidente que é responsável por isso, não? Para identificar se o paradigma e repetitivo estão adequados e, se for o caso, em sessão retirar? Não me passaram essa orientação. O que eles me passam depois que eles fazem a minuta do repetitivo, eles me passam para dar uma olhada na minuta. Para ver você vai assinar. Oi? Não, depois você vai assinar ele, no caso, né? Isso, eu vou assinar. Eu pego a minuta, dou uma olhada para ver se ela está de acordo, né, tal, mas eu não pego a minuta, recebo lá a minuta e aí é um repetitivo de 20 processos. Eu abro todos, eu não faço a conferência, não. Ninguém me disse que era para eu fazer esse tipo de... Né, porque daí não vai nem precisar, então... aí porque, né, você faz isso um por um? Não, assim, a avaliação se tem consistência entre o paradigma e os repetitivos. Eu acho que eu ouvi falar que o presidente faria isso. Durante a sessão, assim, se discutisse e ver que tem algum problema, retiraria os repetitivos de sessão, entendeu? Não julgaria os repetitivos, só julgaria o paradigma. Olha, em algum lugar eu ouvi falar isso aí, mas... Não lembro de terem me passado essa orientação. Que caberia ao presidente da turma verificar se os repetitivos realmente são repetitivos, tal. Não me foi passado, né? Então eu sei que um setor responsável por isso, no caso. Eu acho que eu vou ver um e-mail que eu tenho aqui da Maria Helena, que quando eu fiz isso, ela respondeu em cima, teceu alguns comentários. Ela, fez um comentário, disse, o conselheiro não tem necessidade de ficar fazendo isso, porque... Por causa da produtividade, tem tempo, né? Fazer uma prévia, né? Que eu acabei fazendo, né? Aí eu acho que eu vou ver se ela citou alguma coisa sobre isso. Se eu achar aqui também... já tem um tempo isso. O que eu faço isso, às vezes, eu faço toda vez que a gente detecta alguma coisa, eu coloco na ata aqui uma observação. Quando eu mando para o CEPAG, eu mando com uma observação, né? Alertar o especialista que vai fazer a minuta, tal, para verificar. Às vezes eu coloco isso, né? Mas não é especialista não, você sabe, né? Oi? Não é especialista não. Que o quê? Não é especialista que faz as minutas reduzidas repetitivas. É alguém lá do apoio que pega só e faz. Não é um auditor da Fazenda que está como especialista que faz isso, mas não é isso não. Pode até já ter sido, mas atualmente não é. Acho que a Cleusa que falou, alguém me falou lá do apoio. Eu cheguei a indagar isso aí também. E quando fazem os lotes de repetitivo? E quando fazem os também lotes, é o apoio que faz. Não é uma pessoa que abre processo por processo e confere? Mas não é especialista. Não é especialista? Não é uma pessoa que entende de TR, uma pessoa que entende de... Olha, eu não sei exatamente quem é a pessoa, se tem carro, se não tem, que faz, mas não é um auditor fazendário que está lá como especialista fazendo isso. Tá. Tanto é que o rapaz que errou, no caso do meu, ele falou que ele usa uma planilha de Excel
Eu não sei se ele é agente administrativo, se ele é técnico, se ele é não sei o que ele é, tá? Mas, assim, na planilha Excel que ele usa para fazer os filtros e para chegar à conclusão de repetido, ele falou que houve um erro lá e se desculpou, não sei o quê, bababá, pronto. Tá. Não é um especialista que monta slot, não. Eu também achava assim, mas não é. Então tá. Então, colegas, o resultado do item 73 vai ser replicado. Agora, tem que ver agora aquela história, né? Se nesses itens aqui tem interesse, intenção. Esse é um caso que eu vou ter que passar uma observação, né? Eu não sei se os repetitivos aqui seria o caso também de indiligência para unidade de origem, para confirmar pagamento e tal, né? Aqui já não sei se é o caso. Eu vou até colocar uma observação. É Ana Cláudia Borges, né? É isso? Isso, Borges de Oliveira. Tem duas Ana Cláudia, por isso que eu estou perguntando. Tem, no CARF tem duas. Deixa eu ver se eu esqueci alguém aqui. Tá, Ana. Tá, então, colegas, fizemos o 73. Vou passar para o André Luiz também, né? Ou não? Bom, né? Para quem? André, né? André? Não, é Luiz André, né? Luiz Henrique. Luiz Henrique. Dias Lima. É Luiz Lima, lá no e-mail. Luiz com Z? Com S. É Luiz Lima. Luiz tem para dar com pau aí no CARF, nossa senhora. Muito Luiz, né? Bom, gente, esse de como você verifica o paradigma e os seus repetitivos eu mandei para vocês. Perfeito, vou dar uma olhada então. Colegas, que horas são? 16 horas. Mais um pouquinho você já está... Mas, então, é o seguinte, a gente teria mais 15 minutos para fazer. No meu relógio aqui seriam 15 minutos. O próximo item seria o item 76 da pauta, do Rafael. É tranquilo esse, Rafael? Mais ou menos. Eu olhei e não achei complicado não, viu? Eu acho que não é. Eu acho que não é. Fazer, presidente, dá para fazer. Vamos fazer então, vamos lá. Vamos fazer o 76, daí a gente faz no intervalo, tá bom? Tá bom, beleza, vamos lá. Então, item 76 da pauta, do contribuinte Arca Indústria e Agropecuária Limitada, de relatoria do conselheiro Rafael. Rafael, então, pode passar a leitura do relatório e, na sequência, pode passar para o voto. Vamos lá. Iniciou-se em setembro de 2007, com o termo de intimação fiscal número, está lá, folhas 13, referente ao ano calendário 2003, para que o contribuinte apresentasse os documentos aqui elencados. Intimado, o contribuinte apresentou justificativa e documentos, folha 16 a 40, sendo eles escritura de cessão de direitos, certidão de averbação de reserva legal, protocolo junto ao IBAMA, ofício do IBAMA, autorização de exploração, revalidação da autorização e ADA. Diante da situação, foi lavrado o auto de infração, folhas 2 a 7, contra o contribuinte, que, intimado em 21 de 12 de 2007, a R de folha 43, apresentou a impugnação, folha 45 a 64, e documentos, folha 81 a 110. A primeira turma da RJ de Brasília, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação, conforme emenda do acordo abaixo, folha 113 a 120. Intimado em 7 de 6 de 2010, a R de folhas 1, 2, 3, o contribuinte interpôs recursos voluntários, folhas 124 e 147, proteção pela reforma. O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos.
da área de reserva legal. O recorrente ataca o acordo alegando desnecessidade de apresentação do ato declaratório de então ADA quando há registro na matrícula da referida reserva legal. Aí eu trago a legislação que fala sobre isso. E nesse sentido, a recorrente destaca o registro da reserva legal conforme certidão de averbação da reserva legal, folhas 33 e 34, datado de 20 de outubro de 2020. Perdão, 2000, ou seja, o exercício sob análise é o 2003, e desde 20 de outubro de 2020 já estava averbada a reserva legal. Desse modo, a vista todo disposto, considerando que, de fato, a área de reserva legal se encontra devidamente averbada à margem, anteriormente a declaração e fiscalização, em tempo suficiente comprovada a existência da mencionada área de reserva legal, e faz jus, portanto, a isenção do tributo. Então, quanto à reserva legal, eu estou dando provimento. Quanto à área de preservação permanente, ele não traz, o ADA dele é de 2007, foi protocolizado junto ao IBAMA em 31 de 7 de 2007, e nesse ADA, se vocês olharem, ele não tem área de APP, ele está zerado essa área. E ele não traz laudo para confrontar essa questão. Então, nesse caso, eu nego o provimento. Aí, ao final, dou parcial provimento ao recurso voluntário para restabelecer a área de isenção da área de reserva legal. É isso. Então, a área de reserva legal, ele tinha a verbação anterior ao lançamento, foi isso? O período de lançamento do exercício é 2003, e ela foi averbada em 20 de 10 de 2000. Tem uma certidão do cartório constando a averbação dela. E a DRJ não tinha aceitado por conta do ADA? Por falta de ADA. Tá. Colegas, tranquilo esse, né? O Gregório tinha razão. Alguém diverge do voto do relator? Né? Tem uma súmula do CARF, né, dizendo que, no caso de área de reserva legal, tendo a verbação da matrícula, não precisa nem do ADA. Alguém diverge? Ninguém diverge? Então, deixa eu só preencher aqui. A gente já faz o nosso intervalo, colegas. Bem lembrado, eu vou citar a súmula, eu não citei. Ah, isso é importantíssimo, tem que ser. Bem lembrado, eu vou citar. Lembra de cor qual é o número dela, não? Pesquiso agora. Súmula 122, CARF, foi feito vinculante. A averbação de área de reserva legal na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supra eventual falta de apresentação do ADA. Súmula 122, CARF. Obrigado. A Sara entrou na sala, tá? Ah, legal. A conselheira a hora que for fazer o intervalo, avisa para a gente poder expulsar o Márcio. Tá certo. Viu, Rafael? Você colocou restabelecer a isenção da área. Ele tinha declarado essa área de reserva legal, né? Tinha. Então, acho que eu só vou colocar para restabelecer a área de reserva legal. Tá? Para restabelecer a área de reserva legal declarada. Área de reserva legal
declarada. Colocar pelo contribuinte. Então ficou assim, colegas, o item 76 da pauta do contribuinte Arca, Indústria e Agropecuária Limitada. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a área de reserva legal declarada pelo contribuinte. Restabelecer... É isso aí. Não é restabelecer a dedução, né? É restabelecer a área, né? A área declarada. A gente tem usado muito afastar a glosa. Na verdade, a fiscalização cruzou essa área aí, né? Fica melhor que se afastar a glosa em relação à área de reserva legal. Então, colocar para cancelar a glosa, pode ser? Pode ser cancelar? Pode, presidente. Da área de reserva legal declarada pelo contribuinte. Então, tá. Parece que é só para contrariar você, né, Francisco? Eu quero outra palavra. Criança faz isso, né? Como é que ficou o dispositivo no final, por favor? Então, o item 76 ficou assim: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar... E vai colocar assim, ó, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, cancelando-se a glosa... Não, para cancelar mesmo. Para cancelar a glosa da área de reserva legal declarada pelo contribuinte. Ok? Sara, você pode entrar agora, Sara. Ninguém falou com a Sara quando ela entrou. Oi, Sara, você está aí ainda? A Sara apareceu ali, a gente não falou nada, que a gente estava envolvido aqui com o dispositivo. Oi, Sara, você está aí ainda? Esse item 76 aqui, não tem repetitivo. Então tá. Colegas, que horas são no relógio de vocês? Só por curiosidade, no meu é 4h11. No relógio de vocês... Ô, Denis, joga no Google, hora certa. O meu é 16h08. Então, aí você joga no Google, hora certa, ele vai dar a hora que é padrão nacional. Rapaz, eu fiz isso outro dia aqui, o meu celular estava com 1 hora, notebook com outra, e a hora certa deu uma terceira. Eu falei, meu Deus do céu. Mas a da hora certa, ela é a hora certa mesmo. Eu, essa semana, agora tive uma reunião com a... Agora, o meu celular fala 4h15, o meu notebook fala 4h09. Se eu jogar na hora certa, fica no meio, é uma média. 4h15, na hora certa. Eu não sei se é. A certa é 4h15. Aqui tá 14? 4h14 no Google. É que eu tenho que atualizar, peraí. Tem que atualizar. A hora anda, né? 4h15, Agora é 4h15. Ele, na verdade, ó, eu gatei aqui da Maria Helena, ela fala em contrário, que o presidente não se preocupa com isso, não. Se eu vi isso, não foi pela Maria Helena, tá? O que é? Aquele negócio do repetitivo, a Maria Helena fala que o presidente não tem que se preocupar com isso, não. Nem o presidente, nem os relatores. Porque, veja, a gente já tem tanta preocupação, tanta coisa para ver, né? Tivesse que ver mais isso, nossa. E às vezes eu recebo, você deve receber também, né, Marcelo? Eu recebo uma montanha de repetitivo para assinar. Eu ainda tomo cuidado de abrir todos os repetitivos, todos. Sabe aquela história de páginas sobrando? Eu abro para ver, sabe? Agora, conferindo... Tudo bom, Sara? Como é que tá? Boa tarde, pessoal. Oi, Sara, como é que eu não tinha falado nada que estava no processo. Prazer, seja bem-vinda à turma. Obrigada. Diga de passagem, é a melhor turma do CARF. Pois é, então, eu já passei pelas outras, vou avaliar.
Com certeza deve ser, com certeza. Então, o conselheiro... Não é mais modesta, como você pode perceber, mas é a melhor. Vou ver. Então, o conselheiro Márcio, esse que está dando sozinho, ele tem um compromisso agora, uma consulta agora às 16h30, a partir das 16h30, né? Aí você vai assumir no lugar dele, então, até às 18h, 1h30 daí, tá bom? A gente vai fazer um intervalo agora, acho que já está no horário, já 16h15 aqui no... A gente vai fazer um intervalo agora de 15 minutos, e às 16h30 a gente retoma. Daí, 16h30 a gente começa aí, tá bom? Vocês estão seguindo a pauta direitinho ou tá? Estamos seguindo. Só para saber mais ou menos onde é que vocês estão. 77. Vamos voltar no 77, sabe? Ah, tá. Ok. Então tá. Vai até intervalo agora, né? Isso. Chuta lá. 16h30, então a gente começa, tá bom? Ok. Então. Rafael e Francisco podem... Expulsa.